Debater o pluralismo jurídico em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas é a proposta do advogado e professor universitário José Maria Terra neste livro aqui, Justiça Paralela. Antes, eu recebo no Iluminuras o poeta brasiliense Wélcio de Toledo. Historiador com mestrado em educação, Wélcio é poeta e professor. Atua também em movimentos sociais e culturais, principalmente nos ligados à identidade cultural e literatura. Tem participações em revistas e obras coletivas e 2 livros lançados. Wélcio, eu gostaria de começar pelas suas referências. Quais são as principais? Olha, acho que a base de toda a minha poesia é poesia beat, geração beat, assim, que eu li desde 15 anos de idade. Né? Geração beat e poesia marginal. Eu lembro desde quando comecei a frequentar a Biblioteca Pública de Brasília, né? Que era o Instituto Nacional do Livro, hoje fechado. Né? E era um lugar que a gente frequentava mesmo, ia lá para ler livro, tinha carteirinha dos livros, né? Pegava livro emprestado. E aí eu comecei a descobrir esse universo muito primeiro da poesia beat, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, li muito desses caras e fui entrando na literatura nacional. Adorava os romances também, né? Brasileiros. Eu lembro de um livro do Inácio Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum, que eu ficava lá apaixonado, babando naquilo, assim, viajando mesmo. Então, e com isso também chegou a poesia marginal. Li muito Cacaso, Chacal, aqueles, né, livros de mimeógrafo, coletânea da literatura marginal da época. Então acho que isso foi minha base, né, posso dizer. E além disso, a música, rock and roll. Eu era de uma época que a gente estava no movimento punk mesmo, criando isso. Eu era uma pessoa que ficava mais atrás, mais escrevendo desde sempre. Então escrevia, a gente fazia alguns panfletos até meio toscos, assim, contra a polícia, contra o aumento de passagem de ônibus. E uma coisa muito livre, até muito solta, sem um movimento organizado. Mas foi por aí que eu comecei a ler, por aí que eu comecei a escrever, acompanhando muito essa coisa do rock de Brasília, principalmente esse rock mais de contestação, e junto veio literatura, cinema. Você escrevia letras de música também? Sim, então eu escrevia, eu sempre ando, até hoje, meus amigos são muitos músicos, então, e eu nunca toquei nada, tenho essa frustração, mas eu sempre escrevi, então eu tenho isso até hoje, eu escrevo e eles colocam melodia, fazem música em cima disso, então desde aquela época vem com isso. Eu não escrevia letra de música, eu escrevi os meus poemas e eles pegam e colocam música. Isso aqui é legal até, né? Ver como dá uma outra forma, outra cara. E que bandas eram essas? Anos 80, não é isso? Anos 80, e na época era movimento punk mesmo, Distrito Federal, BSBH, tem uma banda que eu adoro, que era o Marciano Sodomita, eu adoro esse nome, né? Marciano Sodomitas, era uma banda muito anárquica, muito legal. Então isso, né? Além de já ter aquelas coisas, Legião Urbana, Plebe Rude, todo mundo aí, que gostava muito do Plebe Rude também, mas tem essas bandas de Brasília que a gente acompanhava muito. E até hoje, música e poesia, música e os seus poemas têm essa relação Tem, próxima? muito. Meus poemas, eles são muito urbanos. Isso é uma coisa que é uma característica muito dessa pegada de estrada, muito da geração beat mesmo, muito das viagens e muito também a ver com letra de música, muito com o som que eu ouço. Eu gosto muito de blues, de jazz, então tem alguns poemas aí que são homenagens mesmo, sabe? Tem um poema que eu faço para Chet Baker, tem um que eu faço para Miles Davis, que eu vou brincando, ouvindo umas músicas e vou conversando com eles, meio que isso, né? Muito blues, muito rock. Tem um poema para Eleanor Rigby, Paul McCartney, então essas coisas que a gente vai brincando. Tem influência de artes visuais, assim, eu acho que a arte ela não se separa, né? É muito difícil. O meu lado é literatura, mas eu adoro artes visuais, adoro cinema, adoro música, então tudo está aí. Então eu pego muito disso e vou brincando e colocando nos textos. E como é o seu processo? Você já falou de música. Tem algum outro ritual na hora de escrever? Não, hoje eu já consigo até pensar em algo que eu vou escrever, né? Não é só inspiração. Hoje já tem alguns temas que eu falo, pô, isso é legal, posso tentar, vou escrever sobre isso. Não sai automático. Fica lá, às vezes fica maturando, a gente faz um verso, outro, deixa. Tem uns que passam meses, tem uns que saem em 2 dias, mas eu gosto de escrever muito de madrugada, eu sou um cara noturno, eu adoro. Então à noite é o meu melhor horário para escrever.
E como eu viajo muito a trabalho, então isso também é legal. Então é bom escrever em aeroporto, começar algumas coisas, tomando um café no aeroporto, ou na própria poltrona do avião, ouvindo as histórias, pegando uma coisinha aqui e ali, isso é legal também nessas viagens. Além de você conhecer muito lugar, o legal é conhecer muita gente. Então eu sou, acho que quase um voyeur, acho que todo escritor é um voyeur e um voyeur muito do ouvido também, né? Além do visual, a gente fica escutando um pedacinho aqui e ali e vai. E você toma muita nota ou fica tudo na cabeça? Não, anoto. Eu não sou um cara bom de memória, então já perdi muitos poemas até. É legal, um dia eu vou escrever sobre isso, assim, os poemas que eu ainda não fiz, os poemas que eu perdi. Porque eu faço coisas que eu acho interessantíssimas aqui, mas se passa uma hora, se eu não tenho nada para anotar, quando chega já era. Ou quando eu vou colocar no papel, não é aquilo que eu estava sentindo na hora, então já fica uma coisa meio diferente, vai ficando esperando, uma hora volta. Então eu anoto. Hoje já tem a história do caderninho, eu sempre tenho um caderninho, gravador às vezes, as pessoas pensam que o poeta é um louco, né? Sai falando sozinho, sai anotando tudo. Então isso faz parte também. Bom, para falar sobre isso, a gente está aqui com seus 2 livros. Vou começar por esse aqui, que foi o primeiro que você lançou, Poemas, Visões e Outras Viagens. São viagens mesmo, é isso mesmo? Isso, o título acho que ele sintetiza tudo mesmo. São essas viagens que eu estava falando, como eu viajo muito, conheço muitos lugares, e a viagem do poeta mesmo, que passa na nossa cabeça, que a gente fica, né, tentando sintetizar em 3, 4 versos ou um pouco mais, né, tentando colocar. Então, e as visões, porque é isso. O meu livro eu acho que é muito imagético. O que eu escrevo tem muito de imagem também. Esse, então, tem muito, né? Tem poemas que falam do branco, do vermelho, do azul. E, então, ele sintetiza isso bem para esse lado da viagem, né? Eu tenho essa coisa com a estrada, adoro o road movie também, as músicas, o blues, o bebop, tudo isso é muito do movimento. Então, poesia para mim é isso, é busca ou fuga, né? Você vai escrevendo sobre alguma coisa assim. Eu sei que você reuniu também os poemas que estão aqui durante muitos anos, não é isso? Isso. Esse é o primeiro livro. O primeiro ele vem bem... São aqueles poemas que a gente está escrevendo desde cedo, desde muito tempo. Então tem poemas aí dessa fase, bem de 16 anos de idade, 15 até agora. Então, coisas que a gente reúne, vai revisitar, às vezes acha meio diferente, às vezes acha um pouco estranho, mas vale a pena colocar, até para ver, porque é um momento, né? Um registro de um momento. E você sentiu essa necessidade de colocar no livro, de colocar no papel? Sim, porque é aquela história, escrevo, você vai escrevendo, mas tem uma hora que você tem que mostrar. Eu tenho um processo, isso é interessante, foi interessante você perguntar, porque eu sou muito autocrítico, então vem sempre esse medo. E aquela história de que parece que todo mundo é poeta, né? Você tomou um fora, aí vai escrever um poema, tá no bar, toma uma cerveja, outra, eu vou escrever, tive uma inspiração. Então eu sempre ficava pensando nisso, será que eu escrevo mesmo? Será que isso é a minha vida ou será que é só uma... E aí eu criei até um personagem no início. Eu criei um pseudônimo e ficava mandando para os meus amigos, exatamente para receber a crítica. Eu estava com medo de mandar por mim aquela crítica bem, né, bem condescendente de amigo, falar que está tudo muito bonitinho. Então eu criei um personagem e mandava para um grupo de e-mail. Olha esse poeta aqui que eu conheci. E isso foi legal, que foi me dando um feedback. Então eu fui fazendo, mandando isso para as pessoas e as pessoas falaram, pô, que legal. Tal. Então foi me dando essa certeza, essa garantia. Eu falei, agora eu acho que eu tenho que publicar isso. Eu vou pegar agora Subversos, que você acaba de lançar, seu segundo livro, o mais recente. Nesse aqui, é uma continuação ou não? É diferente? Pode-se dizer que sim, né? Não é intencional. Não tem essa história de fazer uma trilogia, não é intencional, mas é uma continuidade desse trabalho do Poemas, Visões e Outras Viagens, porque é mesmo ainda nessa pegada muito imagética, mas esse livro, Subversos, ele fala muito do processo da escrita também. Muito de como o poeta vê as coisas. É quase uma metalinguagem. Aí tem uns poemas visuais, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu trabalho com alguns caligramas, alguns poemas visuais, algumas fotos com poesias. Tem uma outra parte que é exatamente falando quase que do processo, né, da poesia em si, do que é o sentimento do poeta. O poeta é esse cara comum que as pessoas acham que é um perdido, né? Ele é um comum. Então a gente coloca isso muito assim, é muito mais a viagem da cabeça do poeta. E a outra parte de versos que são subversos mesmo, que falam do dia a dia. E você contava que esse primeiro é uma reunião de contos que você fez ao longo de vários anos. Esse aqui é diferente, Esse aqui é diferente. nesse sentido. Esse já é exatamente, depois desse primeiro,
Esse é todo começado em 2013, então eu levei 1 ano e pouco para escrever todo. Então já é um processo mesmo de trabalho, já tem quase que um método, eu posso dizer assim. Agora eu vou fazer esse. Então já coloquei na cabeça, agora eu vou partir para o segundo livro. Então já teve um momento, inclusive, certinho de começo e de fim. Isso que eu ia perguntar, o seu processo mudou nesse segundo livro? Acho que a gente ele está maturando. Então isso, a gente vai amadurecendo um pouco. Eu não quero jamais sair do caótico. Acho que a gente tem que deixar o caos mesmo, o processo é esse. Mas a gente tem agora uma certa linha a seguir, essa coisa de um prazo que eu começo a me dar mais. Olha, eu vou começar e vou terminar. Quem sabe até o final do ano eu estou com o terceiro, né, já em vista, então já penso assim, até o final desse ano, quem sabe eu termino esse terceiro. Não um prazo muito linear, muito certeiro, mas assim, uma meta. Então já é um caminho, né? Exatamente isso, é a questão do processo mesmo. Não deixa de ser uma autoafirmação agora. Eu era muito autocrítico, agora eu estou muito trabalhando nessa questão da autoafirmação, sabe? Então agora eu vou seguir esse trabalho mais com essa pegada, com esse direcionamento mesmo. Mais constante. Mais constante, isso. Vou aproveitar, Elcio, e pedir para você ler um trechinho aqui de Subversos, por favor. Caminho pela rua, olhando para baixo, como que procurando o que quase nunca acho. Ando por aí meio de lado, me esquivando, esqueirando, flanando pelas beiradas, pisando em quase nada. Vou me perdendo por rotas que já conheço, decifrando mapas pelo avesso. E sigo desapercebido. Peça perdida de um quebra-cabeça, um dia ainda me encaixo, eu acho. Esse você acaba de lançar. Acabo de lançar, está aí, saindo agora na prateleira. A gente já vai participar de algumas feiras, fazer lançamentos ainda. Então agora esse segundo semestre, né, final do primeiro semestre e nesse segundo semestre é divulgar o livro. E com esse livro eu espero viajar, né, já tem alguns convites, algumas participações no Café Literário em Diamantina, tem um encontro com os poetas e escritores em Santos, agora em junho. Então é legal que o livro também está me abrindo portas para divulgar em outros estados, em outras cidades e conhecer também outros públicos e outros escritores, isso que é legal. Você também organiza saraus, não é isso, Elcio? Isso, mais ou menos por aí, não deixa de ser um sarau, mas a gente faz ocupações poéticas, ou como a gente chama, ocupações anarcopoéticas, que a nossa questão com a poesia é muito legal também, é essa militância de uma poesia mais livre. Então é também tirar essa aura, essa história de que o poeta é aquela pessoa que está ali, tão séria, cabisbaixa, escrevendo, quase um som parnasiano. Então não, a gente faz ocupações aqui, principalmente aqui em Brasília, no Plano Piloto de Brasília, a gente ocupa locais com poesia, com música, põe uma mesinha com vinho aberto para quem quiser participar e a gente chama de ocupação exatamente isso. A gente está fazendo até hoje sem pedir licença, sem pedir autorização, porque a gente acha que os espaços públicos eles têm que ser para a arte. E agora o que a gente quer fazer, inclusive, é sair com esse grupo para fazer essas ocupações, quem sabe, em outros locais do Brasil, né? Elcio, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Ok, eu que agradeço. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o advogado e professor universitário José Maria Terra. Não saia daí. Zé Maria, muito obrigado pela presença. Você veio de Vila Velha, no Espírito Santo, aqui para Brasília, para participar do Iluminuras. E eu já começo perguntando se o direito, na época do vestibular, foi a única opção ou não? Na verdade, eu me encantei com o direito, Paulo, quando eu tinha 9 anos de idade e fui visitar um primo meu que mora numa favela chamada Quatro Varas, ou Pirambu, lá em Fortaleza, e me encantou aquilo, porque ele era advogado e vivia uma vida comunitária dentro da favela. Eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ser parecido com esse camarada aqui. Ao longo da vida, eu fui lá e me interessei pelo teatro, na escola, fazendo teatro, Romeu e Julieta, peça de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Eu falei, vou fazer teatro. Aconteceu que eu optei pelo direito, e aí a docência veio complementar os dois momentos, a docência e a advocacia, né? Porque de certa forma você é um ator. Você não deixa de ser ali um ator advogado que tem como pauta, digamos, ou como, eu vou colocar para ti assim, como quadros da sua peça, a lei. É mais ou menos desse sentido que eu optei pelo direito. Na sala de aula é a mesma coisa, eu imagino. O professor hoje, ele mudou um pouco a figura dele.
Ele não é mais o detentor do conhecimento. O conhecimento é difundido, ele está em todos os lugares. Você tem internet, biblioteca, videoaula, você tem possibilidade de pegar livros que estão na França, que estão na Inglaterra. Então o que o professor vai fazer? Ele vai inspirar os alunos, ele não vai passar conhecimento. Eu costumo dizer como se fosse uma chama. Você pega uma vela, se você acender outra vela, a sua vela não se apaga. Então você, mais do que irradiar luz, como era a visão antiga, você tem que irradiar calor para que outras velas, e aí sim a luz de todos aumente. Então esse é o papel dos professores hoje, inspirar e não transmitir conhecimento. Aí ele adquire o conhecimento que ele inspirou nos alunos. Agora, que influência a literatura, José Maria, teve na sua formação no direito, na advocacia e também em sala de aula? Bom, a literatura teve uma formação completa, né? Porque eu era do interior da Bahia, vivia no interior da Bahia, então um dos poucos contatos com o mundo era através dos livros. Um dos autores que mais me influenciou de verdade nesse ponto foi o Jorge Amado. E o Jorge Amado, primeiro, por ser baiano, né? E aí tem aquela coisa de estar dentro de casa, de falar uma linguagem que te traz para próximo, mas uma outra coisa era o papel da mulher. Eu venho de uma família que as mulheres são proeminentes. Minha mãe, minha avó são uma família de matriarcado, eu venho de matriarcado. E o Jorge, ele coloca a mulher na sua feminilidade. Aquilo que era tido como promiscuidade, a Gabriela que fala moço bonito, com desejo, hoje em dia a gente entende como liberdade. Ele já tinha essa visão de liberdade sexual das suas personagens. Teresa Batista, a Gabriela, a Tieta, eram pessoas libertas. E mais que isso, eram independentes economicamente. Ou seja, hoje a gente vê que a independência e a liberdade andam juntos. A independência econômica anda de mão dadas com a liberdade, inclusive jurídica, no sentido de ser tratada como igual ou respeitada as suas diferenças. E o Jorge Amado, com as suas amadas, eu coloco dessa forma, já fazia isso. Já pegava e falava, não, essas mulheres aqui têm direito de terem desejos sexuais, não perdem o romantismo por isso, não se tornam promíscuas, porque todas elas têm as suas paixões. Tanto a Gabriela, a Teresa Batista, elas esperam, mas vivem a sua sexualidade separada das paixões. E conseguem se impor diante dos homens porque não dependem dele financeiramente. No caso da Tieta, por exemplo, ao contrário, ela é a rica da cidade, ela que chega com o dinheiro. E isso coloca, isso já ele escrevia na década de 60, 50, 70. Ou seja, aquilo que hoje a gente começa a brigar e lutar pelo direito de igualdade, o Jorge já colocava. E acredito por causa da sua esposa, né, a Zélia Gattai, porque ele tinha uma mulher em casa, livre, independente, anarquista, que devia falar, ó, Jorge, cuidado que você coloca aí. E aí ele fazia isso. Isso foi uma das inspirações. Vou fazer uma pausa então aqui, José Maria, para a gente relembrar um pouco da vida e da obra de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912 e publicou o primeiro romance, O País do Carnaval, em 1931. Seus livros foram traduzidos para 49 idiomas. Com eles, venceu prêmios nacionais e internacionais, como Pablo Neruda, o Luiz de Camões e o Jabuti. Em 1961, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Jorge Amado morreu em 2001. Que outros autores e livros você destaca, Zé Maria? Bom, tem um destaque que eu coloco, para mim, de suma importância, pouco considerado, inclusive, na academia, que é a Bíblia. Mas não por uma questão religiosa, não é pelo seu caráter confessional, mas pelo seu caráter literário, mesmo inspirador. O nosso direito, ele é baseado no direito romano, que depois se transforma em direito canônico e vem ser a base de todo o ordenamento jurídico nosso. Então, os nossos autores, Rousseau, o próprio Nietzsche, esses que inspiram o direito, leram a Bíblia. E quando você vai para a Bíblia, você fala, nossa, isso aqui já estava ali, tripartição de poderes de Montesquieu já estava lá, idade mínima para a magistratura já estava na Bíblia, tudo isso estava ali. A questão da vingança, do poder, a mudança, ou seja, quando você vem para o Novo Testamento, o monopólio de poder por parte de Deus, do direito de vingança. E isso no Antigo Testamento não estava, era o olho por olho, dente por dente, coisas que a gente vê hoje. Então, eu acho que é imprescindível para o estudante de direito, para a pessoa que estuda o direito de uma forma geral, não é só o acadêmico graduando, mas os estudantes, os juristas, conhecerem esse processo bíblico, jurídico, que é pouco conhecido. E a gente vive numa sociedade cristã, correto? E fundamentalmente Jesus Cristo foi o quê? Um condenado jurídico. Um condenado criminoso. Então você entra numa igreja, o que você tem ali no final da igreja? A condenação, uma execução penal. E pouca gente se dá conta que, na verdade, você está lidando com um fenômeno jurídico ali dentro da igreja. E esse é um livro pouco conhecido nesse caso. Ou seja, quais os passos do julgamento desse Jesus? Quais os passos do julgamento anterior? Como é essa relação de poder? Isso, para mim, o direito é de suma importância. E você falou aí da questão técnica do direito, dos livros técnicos, jurídicos. Quais você mais gosta?
Bom, de técnica jurídica, se eu for pegar assim, eu gosto dos livros na área de filosofia jurídica, do João Maurício Deodato. Gosto do livro do meu parceiro de escrita aqui, o Thiago Fábio de Carvalho, Invisibilidade e Reconhecimento, do professor Nilo Batista na parte de criminologia. E se eu fosse para a parte de sociologia, acho que é fundamental a gente ler o Boaventura de Souza Santos, que é um autor que se dedicou ao Brasil, o espanhol Joaquim Herrera Flores e o Henrique Dussel. Porque eles vêm trazer, o Henrique Dussel aqui no México e o Joaquim Herrera Flores lá, uma perspectiva de um direito latino-americano. Parar de importar o direito da Europa, né? A gente é capaz de fazer o nosso direito, a gente é capaz de pensar a nossa realidade sem desconhecer a influência deles, mas sem dar tanta importância, se importando, sabendo que nós temos uma história própria, um povo próprio, portanto, um direito próprio. É nesse sentido. Bom, com essa bagagem cultural, eu vou falar agora, Zé Maria, do seu livro, Justiça Paralela. Explica pra gente qual era o seu objetivo e qual foi a conclusão a que você chegou. Bom, o objetivo era demonstrar que nessas favelas do Rio de Janeiro, e aí não são todas as favelas iguais, que isso é um equívoco que se comete, as favelas do Rio são completamente diferentes uma das outras. Primeiro nós temos as favelas de matriz africana, e aí o livro se debruça sobre essa. E depois nós temos as favelas de matriz nordestina, começam a surgir depois da década de 50 e 70. E aí você entende por que em algumas favelas tem milícia, que é uma releitura do coronelismo nordestino, e em outras favelas tem o tráfico, que é uma releitura das cortes e do funcionamento das cortes africanas que vieram para o Brasil. É a primeira diferença que a gente aponta no livro, no seu fundamento histórico. E saber que nessas favelas de matriz africana existe um direito próprio. Que aquilo que a gente olha como se fosse barbárie, como se fosse selvageria, tem postulados jurídicos rígidos, previsões, inclusive com tribunais de recurso. Se a decisão não for correta, existe um tribunal de recurso. O livro narra isso com entrevistas, porque foi feito um trabalho de campo longo, em que mostra, por exemplo, a deposição de um chefe de tráfico. O camarada no morro de Matrix, na favela de Matrix, esse é um nome para poder garantir a segurança minha e dos participantes, dos entrevistados, né, no caso, ele perde o poder, é obrigado a entregar porque ele manda matar pessoas que ele não deveria ter mandado matar e de maneira que ele não deveria. Só para citar um caso de como a gente não consegue ler esse direito. Na entrevista, um entrevistado que eu chamo de compadre no livro, que era o braço direito do chefe do tráfico, recebe uma ordem de matar uma pessoa. Um colega de infância dele, um cria da favela como ele. Ele mata, ele cumpre a ordem, mas ele não quer cumprir. Quando ele acaba de matar, ele vai até a boca de fumo, até a sede, pega o fuzil dele e faz uma rajada inteira para o alto de 20 tiros. Quem está no asfalto escuta aqueles 20 tiros para o alto e simplesmente acha que são tiros, conflitos. Quem está na favela e sabe o porquê daqueles tiros, aquilo é uma monção de desagravo. É o comandado direto dizendo: eu não concordo, as minhas armas não estão mais à disposição desse chefe. No dia seguinte, a mãe do menino que foi assassinado se sente em legitimidade de ligar para o chefe da facção criminosa que está dentro do presídio e fala: ó, mataram meu filho dessa forma, eu não concordo. E aí começa o processo de deposição. Ele é chamado a prestar explicações, a dizer por que matou, de como foi. A explicação dele não é aceita, ele tenta mudar de facção e é deposto e é punido com uma pena que não é de morte, porque a pena de morte é a última pena a ser feita, com a segunda maior pena, que é a pena de banimento. Ele é banido do morro. É obrigado a entregar todas as suas armas, perder todas as suas riquezas e ir embora, e não pode ficar numa cadeia da mesma facção. Então isso tem uma segurança jurídica dentro dessa favela. E em que momento a justiça paralela e a justiça se encontram? Em vários momentos. Na verdade, eles são sistemas porosos. Você tem uma justiça paralela, como, por exemplo, se diz respeito a matrimônio. Uma pessoa se separou da outra dentro da favela e não quer pagar pensão. Você procura o chefe do tráfico. Só que acontece que quando o acordo jurídico é feito, ele precisa ser regulamentado. Aí você vai com esse acordo para onde? Para a justiça comum. Você tem uma questão fundiária, a propriedade das casas. Quem decide aquilo ali? A tradição no morro, o mais antigo. Mas na hora que você precisa pedir uma conta de luz, pedir uma conta de água, você procura o direito estatal. Então eles estão o tempo todo se interligando. E o que você tirou de mais importante dessa sua pesquisa de campo e aqui do livro? Eu diria que o que eu tirei de mais importante, sabe, foi perceber que essas diferenças que existem entre o morador da favela, o dito favelado, e o morador do asfalto, a classe média, são diferenças propositais. Porque os romanos diziam que é dividir para conquistar. Quando eu quero conquistar um povo, manter sob domínio, eu fomento as diferenças entre esse povo, porque eles vão se matar. É o que acontece, a gente narra no livro. Para o morador da favela, o playboy, a madame, o doutor,
podem ser vítimas da sua violência. Ou seja, serem roubados, serem expropriados. E nós, a classe média, eu me incluo, né? Estou aqui de terno e gravata no programa, sou classe média, advogado profissional liberal, achamos que podemos explorar como? Através de subempregos, de subsalários, então uma violência recíproca. E isso fomentado por quem ainda tem o poder de verdade. Porque enquanto eles brigam, eles não se juntam contra mim. No momento em que eles perceberem que, na verdade, essa briga é própria, aqueles que eram inimigos vão ser semelhantes. Quando eu me aproximei deles, eu vi que eu tinha muito mais semelhanças do que diferenças. Então, eu acredito que nós somos muito mais semelhantes que diferentes. Isso foi o meu maior aprendizado. Zé Maria, muito obrigado. O tempo é curto, terminou o nosso, mas muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mesmo, deixo um abraço aí para todo mundo, desejo tudo de bom pro programa. E muito obrigado você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!